Olá, gente, tudo bom? Vou deixar aqui desenvolvimento do auto-amor, né? O nosso tema de hoje, da live de hoje. Né? Como é que a gente faz para isso? Então, bom dia, boa tarde, né? Meio-dia. Boa tarde, eu sempre cismo com bom dia, né? E vamos para a live de hoje, dando continuidade às nossas lives, para conversarmos a respeito de coisas que são importantes. Então, o tema de hoje é o desenvolvendo, né? Como é que a gente faz para desenvolver o auto-amor? O que impede, né, o desenvolvimento do nosso auto-amor? E hoje eu gostaria de começar a live falando um pouquinho a meu respeito. E o que eu vou falar a meu respeito, né? Nem sempre a gente tá super bem, né? Passamos por vários tipos de problemas que enfrentamos todos os dias, né? Principalmente aí nessa realidade da pandemia. Então a gente tem vários tipos de problemas. Aqui tem uma lista deles, né? Por exemplo, contas a pagar, problemas de saúde, sonhos não concretizados, conflitos familiares, estresse, problemas profissionais, trânsito infernal para quem está andando de carro, né? Quem vai ter que pegar condução, ainda mais nesse negócio da pandemia que deixa a gente meio, né, zuretrinha, falta de tempo, uma sensação de impotência, medo da violência, síndromes de pânico, síndrome daquilo outro. Ou seja, a gente vive uma série de problemas quem não os tem. E aí, eu vou começar minha live falando que hoje seria um dia que eu faria assim, cara, não quero atender, não quero trabalhar, não quero fazer live. Por quê? Porque desde o início da semana eu venho entrando em contato com coisas que me mobilizaram. E aí, qual é a primeira coisa que a gente faz? Desiste. A gente desiste, a gente não fica desanimado, com razão, e não tô falando que não é para ficar desanimado. O que eu tô dizendo é, não vamos desistir, né? O que me faz estar aqui hoje, primeiro, que tem a ver com o meu propósito de vida, tem a ver com aquilo que eu acredito, com aquilo que me mobiliza. Segundo, a vida continua, gente. A vida continua e a gente tem que realmente continuar deixando esse sangue que pulsa em nós. Então, assim, o fato de estarmos mais sensibilizados, mais reflexivos, querendo ficar mais quietinho, né, um pouco mais desanimado com isso, com aquilo outro, coisas que realmente vão nos tocando e faz com que a gente pare para raciocinar um pouquinho a respeito dessas questões que são nossas, a gente não tem vontade de fazer nada. Só que aí que eu acho que é essa chave que é importante quando eu falo do que impede a gente desenvolver auto-amor, que é justamente, lembra da definição que eu falei do que é auto-amor nas lives anteriores? Que é a nossa capacidade, porque amor próprio é aquilo que a gente sente por nós, é aquele desenvolvimento de ficar feliz, de estar bem, de se arrumar, é aquele apreço por nós. O auto-amor é algo muito mais profundo, que é aquela capacidade que a gente tem de prestar atenção no que a gente sente, de que a gente está sentindo. E nem sempre as coisas ao nosso redor, no entorno, que acontecem, até muitas das que nós procuramos, né, vai nos afetar de forma que a gente fique, que delícia. Não, às vezes a gente fica reflexiva, fica, né, afetado, fica sentido e aquilo não dá vontade de fazer nada. Só que se eu permito que isso se instale de uma forma que me domine, eu não vou dando continuidade às coisas que eu preciso olhar. Então, problemas todos nós temos o tempo todo, tem problemas que são mais impactantes, tem outros que a gente tem uma forma mais tranquila, outros a gente vai precisar mergulhar profundamente para trazer à tona, outros a gente já tem uma certa habilidade, uma expertise, porque já viveu, já tem mais experiência, ou tem mais articulação e vai dando conta. Então, os problemas, eles têm muito aprendizado para todos nós. Eles são oportunidades, né, de buscar soluções, de buscar entendimento maior. E aí, tem um livro que eu adoro, que é esse daqui, ó, Ninguém Tropeça em Montanhas, desse autor, né, que é o Tadashi Kadamoto, que é muito interessante uma questão que ele trouxe, né? E aí ele fala que ninguém tropeça em montanhas. E o que a gente faz muitas vezes, né, tropeçar em pequenas coisas, porque a gente não presta atenção em detalhes.
porque é importante a gente prestar atenção nos detalhes. E que detalhes são esses, né? A gente não pode perder o foco daquilo que é importante para nós, das nossas metas, dos nossos propósitos, né? Do que a gente está sentindo, né? Do que deixa a gente muitas vezes paralisado por alguns momentos, por alguns instantes. E se a gente não cuida dessas questões, né, a gente vai tropeçar em pedrinhas, né? E é muito mais fácil tropeçar em pedrinhas do que né, do que não tropeçar. Então, assim, tropeçar em montanhas ninguém vai, mas a sensação que a gente tem quando a gente não está bem, ou quando a gente está mais mobilizada, quando a gente está mais quietinha, quando a gente está vivendo alguma situação que nos faz refletir. Só rapidinho, assistiu a participação no programa. Hoje de manhã eu participei de um programa ao vivo falando com a entrada no mercado de trabalho, que é uma das minhas habilidades aí que eu faço de trabalho de orientação profissional. Obrigada, querida. Espero que tenha gostado. Tá lá no meu canal do YouTube, eu já coloquei lá, disponibilizei que eu gravei. Tá bem legal, assim, as dicas que eu dou. Foi uma coisa de 8 minutinhos, mas vale a pena assistir. Mas voltando aqui para nossa questão do que impede a gente desenvolver esse auto-amor. Então, esses pequenos problemas, esses problemões, esses problemas medianos que a gente vai vivendo, encarando e se dando conta e buscando muitas vezes saber determinados assuntos que vão mobilizar coisas em nós que a gente considera que é um problema, né? Faz com que a gente tropece nessas pedrinhas, né, que a gente vai tropeçando. Porque tropeçar em montanha, ninguém tropeça. Não tem como tropeçar numa montanha. Mas a sensação que a gente tem é que a gente tá com uma montanha na nossa frente, nos impedindo de caminhar. E aí, quando eu percebo que tem essas pedrinhas, eu preciso entrar em contato com elas. Que bom que as minhas reflexões estão fazendo bem. Então eu comecei a live falando justamente isso. Eu não tô bem, eu não tô legal, eu não tô assim, uhul, 100%. Por quê? Porque eu estou, desde o início da semana, mobilizada por algumas questões minhas pessoais. E o fato de eu ser psicóloga, de eu trabalhar como psicóloga, de eu trabalhar como orientadora profissional, como consteladora familiar, como já ter experiência há muitos anos, de não cansar de estudar e participar e buscar recursos terapêuticos, fazer minha terapia, fazer outras coisas terapêuticas, né, tratamentos que eu faço semanais, não me impede de ficar mal, né? Só que eu vim aqui falar com vocês, eu não cancelei a live e não vou cancelar porque essa é a minha forma de ser, mostrando para vocês que eu também não estou bem. E o fato da gente não estar bem não significa que a gente não possa fazer nada, mas é o como a gente faz, né? É a maneira como a gente vai gerenciando e administrando as coisas, principalmente que a gente tem de responsabilidade. E isso não impede, por exemplo, que eu faça uma live legal, interessante, que eu não fale coisas que são importantes falar, que eu não atenda bem os meus clientes, por exemplo, que eu não faça uma constelação. Gente, a gente precisa aprender a fazer entrar em contato com a gente e a perceber que a gente tem um equilíbrio, que a gente pode ir buscando equilíbrio. E buscar o equilíbrio não significa ficar feliz, porque isso que eu estou sentindo, esse problema que eu estou vivenciando hoje na minha vida, que está me deixando, né, mais triste, que está me deixando mais reflexiva, eu não vou resolvê-lo agora, e nem vou resolver ele amanhã, até porque tem outras pessoas envolvidas. Então, o que acontece? Isso não me impede de continuar fazendo as coisas, mas ancorada e sabendo que aquilo está funcionando. Então, muitas vezes, obrigada, querida, muitas vezes as pessoas acham que os psicólogos, principalmente, eles não têm problemas, né? Que eles não podem. Tem gente que acha que psicólogo não pode ter problema, gente. E isso é um absurdo. Todo mundo é humano, todo mundo vive situações na vida que mobiliza e que realmente precisa dar conta daquilo dentro da possibilidade da pessoa. Então, buscar o autoconhecimento é fundamental. E o que eu trouxe desse livro, que eu acho que é legal da gente entender, o amor que cura. É isso aí, o amor que cura. Nas constelações familiares a gente já faz isso. Ontem, assistindo uma mentoria do curso que eu faço de especialização, que eu estou fazendo de especialização, me aperfeiçoando e me aprofundando nas constelações familiares, porque eu já trabalho com isso já tem um tempinho. Foram 2 constelações. Mentoria, a gente assiste as nossas mestres, nossas professoras fazendo as constelações. E uma delas, menina, a segunda constelação, eu chorava, mas eu chorava assim sem parar. Porque é da entranha, as constelações, elas conversam com a nossa alma. Então a gente está sendo constelada ali o tempo todo. E é óbvio que tinha a ver com as minhas questões, que já comecei a perceber e a trazer mais, entrei mais em contato a partir de segunda-feira. Então,
Uma coisa que a gente tem que lembrar, nós estamos vivos. E nós, dentre aqueles 300 milhões de espermatozoides que foram lá, né, achar o óvulo e fecundar o óvulo e fazer com que a gente, né, pudesse ter a possibilidade de estar vivo, nós temos assim, nós somos um diferencial. A gente tem algo muito importante para fazer aqui na vida da gente. Não tem por que a gente ficar só deixando essa sensação te dominar. Então existe aqui nesse livro, porque todo mundo quer o quê? Todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ser feliz. E eu tenho um conceito de felicidade que eu adoro muito, que a psicologia positiva ela já fala isso, que é o seguinte: felicidade é um estado de ser, né? A forma como a gente vai se sentindo satisfeito de acordo com vários contextos da nossa vida. Mas isso não impede, assim, eu sou uma pessoa feliz, eu me considero uma pessoa feliz, mas eu tô triste, eu tô com medo, eu tô desanimada, eu não tô com raiva, aconteceu tal coisa na minha vida. Então o fato da gente sentir essas emoções não significa que a gente não esteja feliz. Então saber diferenciar isso também é outra coisa, e isso é papo para outra live. Então nesse livro eu trouxe uma contribuição, né, de que somos vencedores, e como é que a gente pode fazer para a gente ir desenvolvendo uma habilidade maior, né, de entrar e desenvolvendo o auto-amor, que é essa capacidade de sentir, de perceber as coisas, sentindo mesmo, nos respeitando naquilo que a gente sente. E para a gente respeitar o que a gente sente, a gente tem que se conhecer. Tem que buscar esse autoconhecimento cada vez mais, de uma forma séria, profunda e processual. Tem um tempo. Né? Então, foi feita uma pesquisa, esse autor ele trouxe uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos e que releva dados assim que são impressionantes. Então, de acordo com essa pesquisa, 92% dos nossos pensamentos referem-se às questões que são praticamente desnecessárias. E eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. E ele traz também que cerca, né, por dia, né? Que por dia a gente produz cerca de 50 mil pensamentos diários, né? Isso é uma média. Tem gente que deve produzir muito mais, outros um pouco menos, mas em média, vamos pegar esse número, gente, pra gente conversar? 50 mil pensamentos por dia é o que eu produzo. Como que eu administro esses pensamentos? Como que eu gerencio esses pensamentos? Como que eu entro em contato com esses pensamentos? Então, essa pesquisa, ela mostrou que 92% desses 50 mil pensamentos diários, a gente tá ligado a coisas que praticamente são desnecessárias. Então, o que ele revelou, né? Que é bem interessante essa questão das porcentagens. Ele revelou que 40% desses 50 mil pensamentos diários, eles dizem respeito a coisas que jamais acontecerão. Olha a ansiedade aí, gente. Aquela coisa de ficar lá na frente, de se preocupar, de se ocupar previamente com coisas que a gente não faz ideia que vai acontecer. E aqui está dizendo que 40% desses pensamentos, eles não acontecem de fato. Que é tudo uma criação de uma problematização que a gente faz muitas vezes, né? A gente tem uma dificuldade gigante de viver o aqui e agora. Esse é um aprendizado que a gente precisa fazer o tempo todo. Então, dos 50 mil, vamos colocar esse número, né, de pensamentos por dia que a gente produz, 40% deles, quase a metade, são de coisas que jamais acontecerão. 30%, nisso a gente já tem aí 70% desses 50 mil pensamentos relacionam-se a coisas que já aconteceram lá no passado, que a gente não tem como voltar atrás, mas a gente tem como apertar o F5, né, do computador, que é o atualizar-se. Então, atualizar o meu passado, e como é que eu faço isso? Olhando no aqui e agora, percebendo, né, entrando em contato com aquilo e percebendo como é que eu posso ressignificar, dar um significado diferente, dar uma forma diferente, sentir de forma diferente com aquilo que eu experimentei. Às vezes, experimentei não só na minha vida de hoje, mas para quem acredita em outras 1000 encarnações que a gente talvez tenha tido, e a gente vai trazendo, né, esses padrões lá dos nossos ancestrais, por exemplo, sem falar em encarnação, sem nem acredita em outras vidas, mas a gente fala nas constelações familiares dessa nossa ancestralidade, do sistema onde a gente está inserido, desses padrões, dessas informações que a gente traz e a gente repete.
Muitas vezes a gente não dá conta de que faz isso, né? Então, 30% se refere a coisas que já aconteceram. Então, olha só a quantidade de atenção, de energia que a gente dispensa para esses 50 mil pensamentos diários, praticamente, que 40% deles são para coisas que jamais acontecerão, 30% deles são para coisas que já aconteceram. Daí a gente já tem um total de 70% desses nossos pensamentos. E aí, estar aqui fazendo uma live, por exemplo, hoje, né, é saber administrar essas coisas, né? E é isso que é importante a gente saber. É super importante a gente aprender a administrar tudo que acontece conosco, porque é tudo nossa responsabilidade, né? E não ficar delegando para o outro, delegando para o entorno e ficar totalmente distante daquilo que é a minha vida, o como eu sinto. O auto-amor é essa coisa do respeito que eu tenho ao que eu sinto. Para isso eu tenho que aprender a buscar entender o que eu sinto. E aí vamos para o restante dos 100%. 12% refere-se a questões de saúde. E aí isso me faz pensar, por que esses 12% estão aqui e não são tão interessantes? Porque a gente nasce tão certinho, a gente nasce tão organizadinho, a gente nasce tão funcional. E é certo aquelas pessoas que já têm alguma questão que já nasce, né, desde criança, mas mesmo assim os pais estão ali buscando trabalhar isso. E que a gente gasta muito tempo do nosso tempo, né, com pensamentos voltados à saúde, à doença, saúde, que são muitas vezes desnecessários, porque se a gente soubesse automaticamente, se a gente se esforçasse diariamente a comer bem, a saber o que eu como, a entender como o meu organismo, que tipos de nutrientes o meu organismo precisa e trazer isso para a minha alimentação, o meu sono, respeitar o meu sono, respeitar as minhas horas de trabalho, respeitar a qualidade das minhas relações, respeitar a qualidade que eu tenho comigo mesmo em relação à minha relação comigo, ao meu respeito, a esse desenvolvimento do auto-amor. Se eu paro para pensar do meu trabalho, o quanto que eu me dedico a trabalhar, o que eu estou fazendo com esse trabalho, de que forma, enfim, minha família, a minha relação familiar, como é que ela é, se ela tá de mais, se ela tá de menos. Então, se eu me desenvolvesse desde pequenininha, prestando atenção a esses detalhes, eu não precisava gastar tanto tempo do meu tempo pensando na saúde, porque seria uma coisa natural, né? Depois, 10, aí você já tem 40 com 30, 70, com 12, 82% desses pensamentos aí, desses 50 mil pensamentos diários. Olha onde que a gente está colocando eles. Está investindo essa energia onde? 10%. Eles colocaram nessa pesquisa, eles descobriram que são sobre coisas insignificantes. Então, às vezes, a gente fica parando para pensar, por exemplo, vou falar de mulher. Qual é a cor da unha que eu vou pintar essa semana? Gente, a hora que eu for fazer minha unha, eu vou ver a cor que eu quero pintar. Então, isso é um exemplo bobo, mas é um exemplo bobo, mas que tem um fundamento se a gente parar para raciocinar, né? E aí você olha para ver, 10% desses 50 mil pensamentos eu vou gastar, né, com coisas que são insignificantes. E fora milhões de outras coisas insignificantes, por exemplo, que existem, que eu não vou entrar aqui em elencá-las, porque não dá nem tempo, né, da nossa live, que já está quase no final. Então, 40% com coisas que nunca vão acontecer, 30% com coisas que já aconteceram, 12% referente a questões de saúde, 10% com coisas insignificantes e somente 8%, lá já se foram os 92% que ele fala, que são questões praticamente desnecessárias, e aí já se foram 92%. Então, 8%, somente 8% desses 50 mil pensamentos é que a gente utiliza eles com preocupações com base real. Né? Então, assim, isso fica para nossa reflexão de como uma dica, né, de administrar os nossos pensamentos. Não sabe como? Busca ajuda, busca um profissional para te orientar, para mostrar para você, né, de que forma que você pode entrar em contato mais com os seus pensamentos, administrar melhor esses pensamentos, entender da onde que eles vêm, de que forma que você está fazendo com que eles sejam distorcidos, aonde que você está colocando a sua energia nesses pensamentos, que não sejam coisas que são realmente importantes, né? São fatos que realmente valham a pena a gente usar essa energia. E aí sim a gente consegue estar no mundo, né, nos respeitando,
né, desenvolvendo um auto-amor diário e para que a gente também se preocupe com o entorno, porque as nossas preocupações, muitas vezes, não são só com as nossas questões. Nossas preocupações, muitas vezes, como a gente está tendo a oportunidade de ver hoje em dia com a pandemia, é com a nossa comunidade, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o nosso país, né, com o nosso planeta, com o mundo. Olha só quantidade de preocupações que a gente, né, existe, que são verdades. Então, na hora que eu estou ali jogando o meu lixo fora, por exemplo, será que eu me preocupo em fazer uma reciclagem, né, para ajudar no planeta? Porque se eu começo com a minha atitude, mas o meu prédio, ou não sei o que, não tem aquelas coisinhas de botar lixo reciclagem, mas eu tenho, eu faço, sabe? Então, assim, eu acho que a nossa contribuição conosco não é só conosco. Essa é a dica dessa pesquisa dos pensamentos, eu acho interessante, desse profissional, desse livro, Ninguém Tropeça em Montanha. O que a gente faz são tropeçar em pedrinhas o tempo todo, mas que pedrinhas são essas? O quanto de pedrinhas eu tenho tropeçado o tempo todo? E como é que eu faço para gerenciar e administrar isso? Isso eu vou estar me facilitando a desenvolver o auto-amor diariamente por mim. E eu vou ficar prestando atenção nessas coisas que me impedem de desenvolver o auto-amor. Uma delas é a gerência dos nossos pensamentos. Não é só a única, mas é uma delas. Uma grande contribuição desse livro, né, do Tadashi Kadamoto, Ninguém Tropeça em Montanhas, Cuide dos Detalhes da Vida. E é muito interessante esse livro, vale a pena, quem quiser. E é isso, gente. Então fica a minha contribuição para hoje. Um beijo no coração de vocês. Eu estou toda de rosa, vermelha. Bem o símbolo do amor, para exercitar muito alto amor durante a semana. E até semana que vem. Até logo, gente. E obrigada aí por vocês participarem, tá? Beijos.